Bom dia a todos e a todas que nos acompanham pela TV Câmara e também aqui presente no plenário, senhores assessores. Quero informar que os vereadores, o vereador Belili, por um problema de saúde, não vai poder comparecer hoje a esta reunião da CPI. O vereador Digão está a caminho e a vereadora Vera Saba está terminando uma agenda, já está chegando, que atrasou a agenda da vereadora Vera Saba. Quero informar aos senhores que nos acompanham pela TV Câmara, conforme noticiado nos jornais, hoje o Sindicato dos Servidores Públicos também tem que prestar depoimento a esta CPI e o sindicato entrou com uma ação, na verdade uma medida de segurança, para não vir depor a CPI, mas a Justiça entendeu que há necessidade do esclarecimento também do sindicato e indeferiu o pedido do sindicato de não vir aqui hoje. Então, precisa comparecer. Quero agradecer aí ao Dr. Guilherme, que se faz presente, nosso procurador, e é importante a gente frisar isso, porque essa CPI quer esclarecer os fatos. Ninguém tem aqui intenção de prejudicar ninguém. Pelo contrário, a gente quer que o funcionário não seja prejudicado da forma que ele vem sendo, conforme noticiado, inclusive reclamação pelos funcionários. Mais uma vez o sindicato perdeu na justiça da questão da CPI para esta casa, porque a justiça entende que nós estamos fazendo o papel que é a nossa função, investigar dinheiro público. Dinheiro público, seja o dinheiro público empregado nas empresas contratadas por licitação, seja por chamamento público. A função da Câmara Municipal é investigar qualquer irregularidade denunciada por qualquer pessoa. E nós temos um abaixo-assinado com mais de 600 assinaturas, uma mobilização dos funcionários que nos trouxeram várias reclamações da questão do plano médico oferecido, então, pelo Sindicato dos Servidores Públicos. Então, eu quero frisar isso, você que nos acompanha pela TV Câmara, mais uma vez o sindicato tenta obstruir e tenta realmente não esclarecer os fatos a esta Câmara Municipal, ao Poder Legislativo. Quero reforçar a postura aí do Dr. Paulo da Vara da Fazenda, que está entendendo que a nossa função de vereador é investigar. Então, agradecer à Justiça por estar sendo imparcial nesse momento, como a Justiça sempre é, para realmente atender aqueles que mais precisam, para fazer justiça à questão dessa CPI. Então, agradecer aí a Justiça de Taubaté, na pessoa do Dr. Paulo Roberto, que entendeu que essa CPI tem que continuar e precisa ouvir as pessoas. Informar também que ontem, no Tribunal de Justiça, o sindicato perdeu novamente, solicitando um pedido de liminar para barrar a CPI no Tribunal de Justiça de São Paulo. Também perdeu, foi indeferido o pedido do Sindicato dos Servidores para barrar essa CPI no Tribunal de Justiça de São Paulo. Se não tem nada de errado, venha esclarecer os fatos. Agora, tentar barrar a CPI na Justiça é um tanto realmente preocupante. O Poder Legislativo tem essa função. E, segundo os números que foram trazidos, inclusive, pela Unimed semana passada, e na semana retrasada pelo doutor, o representante aqui da Prefeitura, os números são mais de 10 milhões de reais, é muito dinheiro, então a gente tem que investigar mesmo. É dinheiro que ia para a saúde, para a educação, para investimentos nas áreas de meio ambiente, então a gente sabe que há uma necessidade de investigação, e o funcionário está sofrendo muito. Então a gente precisa realmente resolver esta questão. Quero informar que se faz presente aqui o Grupo Policlin, na pessoa do senhor Alexandre, que vai também dar alguns esclarecimentos conforme solicitação a esta CPI, a convocação. Quero agradecer. Agradecer também aos funcionários que hoje foram convocados a estar essa CPI, também aos funcionários aqui, Irlaine, Simone e Rômulo, que foram convocados a estar aqui, né? Porque
estão passando, conversa com seus colegas e tem muitas informações para nos dar. Representando hoje a categoria dos funcionários públicos municipais aqui, quero agradecer a vocês. São mais de 6.000 funcionários que os senhores estão representando nesta manhã. A responsabilidade nossa é muito grande, então quero agradecer muito a vocês, a essa possibilidade de conversar com vocês nessa CPI e esclarecer alguns pontos. Quero realmente dizer a vocês que fico feliz em saber que vocês possam contribuir a essa CPI, garantindo inclusive aos seus colegas um plano de saúde cada vez mais, que ele tenha mais cobertura, para que ele possa realmente atender às necessidades e com um preço justo que vocês merecem. Então, hoje vocês estão representando mais de 6.000 funcionários, né, nessa CPI. É importante que a CPI ouça aquele que está sendo prejudicado, que é o funcionalismo público. Então, eu fiz questão de colocar isso junto ao presidente, o vereador Belili, o vereador Digão, a vereadora Vera Saba e também o vereador Nunes Coelho, para ouvir os funcionários nessa questão da reclamação, né? Que venha oficial essa CPI para que a gente possa esclarecer. Tenho certeza que todos os vereadores desta casa, os 19 vereadores, querem o esclarecimento da questão do plano médico, e vocês hoje vão poder contribuir muito a essa CPI. Eu gostaria de chamar aqui então a senhora Elaine para vou começar com os funcionários para pedir esclarecimentos. Elaine Maria Costa de Oliveira. A senhora é funcionária da Prefeitura Municipal, né, senhora Elaine? Sim, sou funcionária da Prefeitura Municipal de Taubaté. Qual área que a senhora é? Professor 1, né? Professor de Ensino Fundamental 1. Tá. Professora, eu vou começar os questionamentos para termos o direito, né, para o funcionário ter o direito de ter o plano de saúde. Ele é obrigado a se sindicalizar? O que nos é passado, sim. Se o funcionário não tiver um convênio, se não for sindicalizado, ele não tem direito ao convênio, certo? Essa é a primeira prerrogativa que ele nos coloca. Então, ele praticamente obrigou a todo mundo a ir ao sindicato para fazer essa adesão. Então, o sindicato, a informação que a senhora confirma é que se a senhora não for sindicalizada, a senhora não tem direito ao plano de saúde. Foi isso que nos foi passado. Existem alguns casos à parte que não se sindicalizaram e continuaram com o plano de saúde. Mas a grande maioria dos funcionários ficaram com medo de ficar sem essa cobertura, né, de plano de saúde, então tiveram que ir lá e fazer a sua adesão ao sindicato. A senhora tem conhecimento que a Prefeitura dá um subsídio para os funcionários para custear esse plano de saúde? Sim, temos esse conhecimento. Tem esse conhecimento? Sim. Tá. Esse dinheiro, a senhora tem conhecimento que é um dinheiro público? Sim, com certeza. Senhora Elaine, a senhora hoje está em qual plano de saúde? No plano de saúde da Unimed. Unimed. No momento que teve o problema com a Unimed Taubaté, o que ocorreu dessa migração do plano para a Policlin? A senhora teve alguma informação do sindicato? De que forma que o sindicato chegou para os funcionários naquele período, para que os funcionários pudessem aderir a outro plano de saúde? Foi feita uma pressão muito grande, né? Através de telefonemas, através de mensagens no Facebook, através do WhatsApp, dizendo que a gente teria um prazo, que a gente teria que migrar para o outro plano de saúde, que senão a gente ficaria descoberto. A gente não teria mais plano de saúde, porque, segundo informações do próprio sindicato, a Unimed estaria extinguindo o seu serviço médico aqui em Taubaté, certo? E a gente tinha um prazo. Se não aderisse, a gente ia ficar sem plano nenhum. Porque se você não aceitasse a adesão ao outro plano, a gente depois, mais tarde, poderia até ir procurar essa outra operadora, né? Só que a gente não teria mais o direito à carência nem à migração. Então, a senhora confirma para mim que o sindicato chegou a fazer uma pressão
para a migração do plano? Fez, e muitos funcionários migraram por medo e agora se arrependeram, porque, infelizmente, né, perderam muitas coberturas que a Unimed dava e o outro não dá. Mas foi feita muita pressão, com certeza. Qual é o valor que a senhora paga hoje do plano Unimed? Não sei precisar muito bem, mas é quase R$300, porque eu pago o plano com o direito a apartamento. Tá, então a senhora paga em torno de quase R$300, né? Isso, por causa do subsídio, né? O subsídio nos dá uma... Quero... A senhora sempre foi sindicalizada? Desde que eu entrei na prefeitura, desde 2006. Deixa eu perguntar para a senhora. Existiu naquele período que a Unimed, no caso, teve um problema pela Agência Nacional de Saúde, porque a Unimed passou a não mais ofertar plano de saúde por ordem da Agência Nacional de Saúde em Taubaté. Sim. Existiu por parte da prefeitura algum tipo de comunicação aos funcionários dizendo que iria migrar de plano? Não, pela prefeitura não, foi pelo sindicato que houve essa informação. Pelo sindicato. A prefeitura, em nenhum momento falou sobre isso? Nenhum momento se pronunciou sobre isso. A senhora tinha conhecimento que naquele período a Unimed estava em boatos, a gente perguntou inclusive ao Dr. Jimbo, que hoje é presidente da Unimed, que a Unimed estava quebrando e que tinha todas as suas certidões negativas em pendência. A senhora tinha conhecimento do problema financeiro da Unimed, como, na verdade, recebendo esse plano de saúde? Eu acompanhei esse problema da Unimed, porque eu faço um tratamento, né, que eu necessito de um plano de saúde, um tratamento renal. Eu acompanhei sempre, ia sempre lá, questionava, né, algumas posições da Unimed, e todas as informações que eu tinha é o seguinte: a gente está enfrentando um problema financeiro, mas a gente continua trabalhando, continua ofertando todos os atendimentos médicos necessários. Sempre fui atendida, passei por várias cirurgias, eu fiz mais de 38 cirurgias, nunca foi me negado nenhum atendimento, nenhum procedimento médico, nem nada. Então, eles sempre me garantiram isso, que eu não precisaria me preocupar, que eu poderia continuar com a Unimed. O sindicato chegou a fazer alguma assembleia, chamar os funcionários para falar sobre a questão do plano de saúde, dessa migração, ou discutir valores com os funcionários através de uma assembleia? Não, nunca nos foi ofertado nenhum tipo de assembleia. Inclusive, nós estamos questionando todas as assembleias no sindicato. Existe algum outro serviço que o sindicato, na verdade, acabou deixando de ofertar para o funcionário e sem comunicação prévia de uma assembleia, porque vai cancelar aquele serviço ofertado pelo sindicato? Sim, por exemplo, além do problema renal, eu tenho um problema muito sério odontológico, e eles ofertaram a Uniodonto. Nos últimos 8 meses eu fiz o plano, comecei o tratamento, chegou o mês passado, eu recebi pelo WhatsApp que não vai ter mais a Uniodonto, que foi cancelado. Sem prévia comunicação, sem, por exemplo, chamar todas as pessoas que estavam conveniadas, falando assim: vamos fazer uma negociação, se vocês querem migrar, continuar com a Uniodonto, mas com outro tipo de serviço, né? Simplesmente eles cancelaram, nos deixaram na rua, de novo. Nesse último período, existiu alguma assembleia para comunicar alguma coisa ao funcionário? A senhora tem conhecimento disso? Não, não tem nenhuma assembleia, nunca houve nenhuma assembleia nessa atual gestão do sindicato. A senhora é filiada há quanto tempo? Eu acredito, eu entrei em 2006, eu acho que acredito desde 2007, comecinho de 2007. 2007. Então, a senhora confirma para mim que o sindicato nunca comunicou os seus funcionários de nenhuma assembleia para mudança, inclusive de plano de saúde? Nenhuma assembleia de nenhuma espécie, de nada, de nenhum comunicado. Simplesmente é uma ação unilateral deles e a gente só recebe depois um comunicado. Inclusive, tem uma tal de uma assembleia pela internet que ele disse que ele faz esse canal de comunicação, mas eu sou assim a grata professora aqui que é bloqueada no Facebook, que não pode participar de nada porque eles não me aceitam. Então a senhora confirma para mim que essa assembleia online que ele faz
Ele bloqueia as pessoas bloqueia, que faz questionamento. Que fazem questionamento e críticas. Todo dia eles bloqueiam pelo menos uns 10, 12 pessoas. Inclusive ontem bloquearam mais uns 6 professores, amigos meus, né? Passo então a palavra aos vereadores. Eu me sinto satisfeito nesse momento. A vereadora Vera Saba. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os nobres vereadores que compõem essa CPI. Eu gostaria também de cumprimentar a assessoria técnica e fazer um questionamento, cumprimentar a servidora Elaine Maria Costa de Oliveira e parabenizá-la pela disposição em contribuir com os trabalhos dessa CPI. Tenho 2 questionamentos, senhora Elaine, em relação à questão da obrigatoriedade de estar sindicalizado para poder pleitear um plano de saúde. Eu gostaria de saber se essa relação foi feita de forma, uma orientação de forma verbal pelo sindicato ou se existe algum artigo ou cláusula dentro de uma relação contratual, que essa imposição esteja por escrito. Por escrito eu nunca vi. Confesso que eu nunca vi nada por escrito. Mas que foi passada essa informação na época, qualquer funcionário pode confirmar isso. Para se ter um plano de saúde, teria que estar filiado, não é nem filiado, é sindicalizado, porque esse era um serviço ofertado pelo sindicato, não pela prefeitura. Essa orientação, ela foi feita de forma verbal por funcionário do sindicato ou pelo presidente do sindicato? E existe nessa orientação algum comunicado por escrito que nós podemos ter acesso? Eu acho que agora, no momento, né, porque já foi há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás mais ou menos, que quando não foi 2 anos, foi feito um comunicado por escrito, sim, naqueles jornaizinhos, naqueles boletins que eles colocavam. Então, senhor presidente, eu gostaria que fosse registrado para que a comissão ela possa solicitar ao sindicato esse tipo de comunicado que foi feito aos servidores. Foi passado para os ou servidores. Via ofício ou via um jornal, que é um meio de comunicação do sindicato. Via ofício não foi, mas via aqueles boletins que eles emitiam, sim. Boletins informativos junto aos servidores. Junto aos servidores. Então, solicito ofício requerendo esse comunicado. Tem um outro questionamento também, que a senhora nos posicionou em relação a que os servidores, eles vão agir perante essas imposições, esses questionamentos de obrigatoriedade de estar filiado e também de não terem ocorrido as assembleias para que houvesse deliberações e as decisões em conjunto com os servidores. Eu gostaria que a senhora expusesse de que forma estão sendo questionados, quais são as medidas que estão sendo tomadas pelos servidores em relação a esse posicionamento do sindicato. Então, a gente sempre vai ao sindicato, mas a gente nunca é recebido. A gente só fica na portaria e nunca vai, né, adiante. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, nós fomos recebidos pelo atual presidente e pelo Dr. Bruno, pelo advogado. E nós fomos questionar, porque nós agora entramos na justiça pedindo, né, já fizemos abaixo-assinado, né, não houve resposta, e agora nós estamos com uma ação na justiça exigindo uma assembleia, pelo menos uma, porque até hoje nós não tivemos nenhuma. Mas até agora não tem tido posicionamento nenhum. Mas nós já fizemos vários movimentos. Nós já chegamos a nos reunir na hora do almoço, inclusive antigamente o sindicato não tinha horário de almoço. Aí um dia nós resolvemos, às 11h30, todo mundo foi à porta do sindicato e queria a palavra do presidente. Ele simplesmente fechou a porta, não nos recebeu, ficamos na rua, e a partir desse momento ele estipulou um horário de almoço estendido que era para não ser recebido. Mas todas as vezes que a gente vai lá, a gente questiona, a gente pede, a gente quer falar com ele, nunca se encontra, né? A gente já vem pedindo há vários anos, queremos uma assembleia, não tem, não existe.
Aí depois, né, decorrido todo esse prazo, a dona Vera Saba também acompanhou, foi a história da eleição, que nos pegou de surpresa também, porque não teve assembleia falando sobre uma eleição. E ele vem dizer que teve uma assembleia, gente, sinceramente desconheço, né? Não sei aonde que foi essa publicação, porque eu também fui atrás também, não sei dessa publicação da eleição. Passou, né? Tentamos, mas passou. Agora nós estamos de novo pedindo uma assembleia por reajuste, né, por dissídio, por melhores condições de trabalho e também pelo plano de saúde. Nos nossos questionamentos estão todas essas questões que a gente nunca obtém respostas. Nós poderíamos ter acesso à cópia desse processo, juntamente ao advogado de vocês? Sim, com certeza. Então, solicito que haja também um pedido dessa CPI para que tenhamos acesso, porque os funcionários, nós temos realmente acompanhado a questão do desrespeito do sindicato na questão de representatividade dos servidores, na questão do reajuste, na questão da nulidade do processo, principalmente do plano de saúde. Em relação à questão do plano de saúde ainda, senhor presidente, eu gostaria de saber se todos os servidores têm acesso ao estatuto da entidade. Não. Um estatuto atualizado. Não. Essa também foi uma briga muito grande, porque nós só conseguimos esse estatuto depois de exigirmos na justiça, porque a princípio nem no site dele, em lugar nenhum, nunca tem, e foi uma luta muito dura para a gente ter acesso a esse estatuto. Então, solicito também a presidente que faça a notificação à entidade por ofício para que tenhamos acesso a esse estatuto atualizado, para compreendermos, analisarmos juridicamente a questão das cláusulas específicas, principalmente na questão de obrigatoriedade e imposição de acesso ao plano de saúde. Eu me sinto contemplada com a sua fala. Muito obrigada pelas informações. Muito obrigada, senhor presidente. Gostaria de agradecer a senhora Erlane. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não. Não? Tudo. Agradecer então o depoimento da senhora. Chamar agora então a servidora Simone Fonseca da Silva para dar os esclarecimentos também. Bom dia. Bom dia, senhora Simone. A senhora é funcionária pública municipal? Sim. A senhora é de qual secretaria? Da Secretaria da Educação. Da Educação. Isso. A senhora tem conhecimento também dessa ordem, praticamente, do sindicato, de que o funcionário tem que ser filiado para ter direito ao plano de saúde? Sim, tenho conhecimento, porque diversas vezes recebi informações do sindicato, né, de que deveria estar filiada, inclusive me filiei para poder ter acesso ao convênio para mim e para minha filha. A senhora tem conhecimento que a Prefeitura fez no chamamento público em 2014, ofertando isso, fazendo, na verdade, o credenciamento das operadoras que queriam ofertar o plano de saúde? Da Prefeitura, soubemos através do sindicato. Todas essas questões relativas ao plano médico, nós temos informações do sindicato. A Prefeitura não nos passa nenhuma informação. Eu entendo que a informação da Prefeitura deveria ser em forma de circular, né, documentação escrita em todas as escolas. Nós jamais recebemos esse tipo de informação, né, por escrito da Prefeitura. Todas as informações sobre plano médico e outros benefícios nós recebemos através do sindicato, 99% das vezes via Facebook. Tá. É a forma preferida do sindicato de se comunicar conosco. Existe um edital de credenciamento feito pela Prefeitura Municipal, número 1 de 2014, a qual filiou, na verdade, credenciou somente o sindicato. Foram 4 empresas. E a senhora tem conhecimento de que alguma outra empresa foi credenciada? Não. Não? Não. A senhora tem conhecimento que a Câmara oferece também, a Câmara e a Unital oferece através da Fundação o plano de saúde Policlin, ofertado inclusive com plano odontológico? Soube, né, por vias não oficiais. O plano de saúde ofertado pelo sindicato oferece plano odontológico? Não oferece. Não. O plano de saúde, então, só oferece a questão da saúde, Da né? saúde. Não odontológico. Não. Tá.
A senhora pode informar também essa questão da Assembleia, se houve algum comunicado naquele período, inclusive que a Unimed teve problema em Taubaté, existiu naquele momento alguma Assembleia para se discutir a questão do plano de saúde? Não, nunca houve Assembleia. Foi sempre imposto. Quando entrou a Unimed também, quando nós soubemos, a Unimed o sindicato já está credenciado com a Unimed, conseguiu o credenciamento com a Unimed, embora todos nós sabíamos na época que a Unimed já passava por dificuldades, né? E justamente a Unimed é que foi a empresa credenciada. E depois também, em relação ao Policlin, nós só ficamos sabendo quando já havia sido feito o credenciamento. Inclusive, eu estive no sindicato questionando se eu poderia contratar outro plano médico. Aí a atendente disse que não. Eu perguntei por quê. Ela disse assim, que eu só poderia contratar um plano médico que fosse credenciado com a prefeitura, que era uma decisão da prefeitura e que ela só havia se credenciado com a Unimed e com a Policlin, mas dizendo que era da prefeitura. E agora você não entende o conflito, porque você tem que ser filiado ao sindicato para ter o convênio médico, mas quem se credenciou com o plano médico foi a prefeitura. Então, é uma coisa que eu realmente não entendo. É descontado em holerite esse subsídio? Sim, vem escrito sindicato/plano médico. /plano médico. Sim. O subsídio que a prefeitura dá também, de recurso do orçamento da prefeitura, é colocado também dentro do holerite? Sim. Sim. Sim, o subsídio vem contemplado lá no holerite. Então, a senhora confirma para mim que existe um subsídio pago pela prefeitura municipal. Sim, existe. Que é colocado no holerite. No holerite. Sim, existe. Eu me sinto satisfeito, vereadora Vera Saba. Servidora, bom dia. Bom dia. Servidora Simone? Eu gostaria de saber se houve pressão do sindicato para que houvesse adesão ao plano médico da Unimed, especificamente. Da Unimed, houve um chamamento. Não, a pressão não foi igual a essa que teve em relação ao Policlin. Mas houve, sim, eu diria uma pressão, uma espécie de coação, um aliciamento para que a gente se filiasse ao sindicato e, consequentemente, aderisse ao plano médico. A senhora tem ainda os comunicados, todos os comunicados que foram disponibilizados via Facebook? Então, os comunicados eram na página deles e a gente ia esclarecendo as dúvidas em forma de comentários nas próprias publicações que eles faziam no Facebook, na página deles. Então, eu acredito que, né? Essas comunicações ainda estão em rede? Olha, eu não sei dizer. A Unimed, por exemplo, foi coisa de 2, 3 anos atrás. Né? Então, não sei. Essa imposição de estar sindicalizado, ela foi colocada para todos, independente da condição financeira, especificamente aquele que se manifestava, não tinha condições financeiras. O sindicato, ele dava alguma alternativa? Que eu tenha conhecimento, não. Nunca soube. Essa orientação que a senhora recebeu também foi via comunicado, boletim? Facebook. Em forma de comentários nas publicações que o próprio sindicato fazia. Ok, muito obrigada. Senhor, bom dia. Bom dia. Desculpa a todos um pouquinho do atraso. Senhor presidente, realmente eu estou pasmo de ver as informações aqui prestadas pelos servidores, pela falta de critério adotado pelo sindicato no que tange a questão a questão de ofício. Tudo que eu estou ouvindo aqui é questões que são apresentadas através de Facebook, de Exatamente. comentários das redes sociais. Jamais chegou qualquer ofício, nem da prefeitura, nem do sindicato, aos nossos locais de trabalho. Nunca chegou. Nenhum. Eu chego à conclusão total que a prefeitura realmente nunca ofereceu nenhum plano médico para os servidores. E chego à conclusão, a partir dos depoimentos dos servidores, tanto da dona Helene como da dona Simone, que não teve nada concreto assinado
nada concreto levado ao conhecimento de forma de regras gerais, oficializado, com documentos, com absolutamente nada. Eu estou falando isso porque eu quero deixar registrado esses fatos aqui dentro da CPI. Mostra total despreparo por parte do sindicato, falta de critérios adotados também pela gestão pública, pela administração pública, pela Prefeitura Municipal de Taubaté, no que se tange a questão de transparência. Nada oficialmente aos servidores. Começa pelo fato das eleições, que nós não sabemos onde foi feito o chamamento, e as eleições foram realizadas em janeiro, quando boa parte dos funcionários estão de férias. Exatamente. E, inclusive, ele estendeu o mandato dele para, se eu não me engano, 5 anos. Até 2020, ele é o presidente do sindicato. Olha... Sem nunca nenhum comunicado a nenhum servidor. Eu só tenho que agradecer a transparência que os servidores estão vindo aqui de forma clara, vir aqui contribuir com o trabalho da CPI. Eu fico até incomodado de fazer algum questionamento para os servidores, porque realmente eles estão aqui de forma clara, objetiva, falando aquilo que nós já vimos falando exaustivamente aqui na Câmara Municipal, os servidores sem um respeito por parte do sindicato, nenhuma forma oficial levada ao conhecimento dos servidores, diálogo, né? E sem uma possibilidade de pleitear outra coisa. É aquilo ou nada. Pronto, é isso. Nós estamos sendo prejudicados há anos por essa gestão. Há anos. Eu quero parabenizar vocês. Eu não tenho mais absolutamente nada para questionar. Eu só parabenizo vocês pela dignidade de vir aqui na Câmara Municipal tentar auxiliar 6 mil funcionários que estão hoje na Prefeitura Municipal. Parabéns. Obrigada. Nós é que agradecemos também o apoio. Esperamos que... Senhora Simone, eu tenho mais um questionamento. Ao tomar ciência da comunicação via boletim do sindicato, eu gostaria de saber se a senhora tem conhecimento se houve resistência em relação ao comunicado desse boletim, uma resistência verbal, se foi questionado junto ao sindicato essa obrigatoriedade de sindicalização, tendo em vista que haveria um repasse da prefeitura, um repasse parcial, e também se esse questionamento ele foi feito de forma verbal no sindicato, ou o questionamento foi apresentado junto ao presidente, ou a diretoria, a própria diretoria executiva, ou se foi feito ainda via ofício, de forma administrativa, de forma a dar ciência dessa resistência, da obrigação, dessa imposição. E se não foi feito via verbal ou ofício, se essa medida judicial, agora que vocês estão organizando junto ao Poder Judiciário, se ela está prevista especificamente essa questão da obrigatoriedade da sindicalização para pleitear o plano médico de saúde. Olha, eu não posso afirmar se existe essa questão na ação que está sendo movida. Agora, nós protocolamos vários documentos junto à prefeitura, junto ao sindicato, e provavelmente essa questão, né, deve estar incluída lá, dentre outras muitas que nós pleiteamos, né, e todos os nossos pedidos, eles estão protocolados no sindicato, e nós temos cópia disso também. Bom, senhora Simone, eu gostaria que a comissão parlamentar de inquérito tivesse acesso a todos esses documentos. Sim, pois não. Muito obrigada. Foi nada. Eu agradeço muito pelas suas contribuições, são muito importantes para esse processo investigatório. Muito obrigada. Obrigada eu. Senhor presidente, só mais um questionamento. Antes dessa gestão do sindicato, como que era feita a questão do plano médico da prefeitura? Nós tínhamos o convênio médico com a FUST. Com a FUST, né? Com a FUST, que era totalmente gratuito. Exatamente. Né? Nós não pagávamos nenhum centavo. Era um convênio que atendia bem nossas necessidades, né? E a prefeitura extinguiu a FUST e nós ficamos sem convênio. E aí depois o que nos foi oferecido foi a Unimed e posteriormente a Policlínica. Tá bom. Muito obrigado. Tá? Senhora Simone, agradeço muito. E tenha certeza que nós vamos até o final dessa CPI para dar resultados, né? Acho que os funcionários querem resultados de todo esse processo. Muito obrigado, viu? Quero chamar agora o senhor servidor Rômulo, também Rômulo Soller
que é servidor da Prefeitura Municipal. Bom dia, senhor Rômulo. Bom dia. O senhor servidor é de que área da Prefeitura, de que secretaria? Sou servidor da Secretaria de Educação também. Educação. Senhor Rômulo, o senhor tem conhecimento dessa obrigação da filiação dos servidores para ter direito ao plano de saúde? Então, como que funciona, né? O sindicato, ele, desde quando surgiu essa possibilidade do plano médico, quando foi exonerada a FURT, entrou a Unimed, eu creio que no início eles não pensaram nessa possibilidade de obrigar o funcionário a ser sindicalizado. Aí quem iniciou não tinha essa informação de que tinha que ser sindicalizado, mas foi coisa de uma semana. Aí depois disso, eu fui rápido, fiz assim, não me falaram nada. Aí depois disso, todos os colegas falavam, mas tem que ser sindicalizado. Eu falei, mas para mim não foi. Não, mas tem que ser sindicalizado agora. E daí em diante, todo mundo tinha que ser sindicalizado. Porém, era por essa forma de discurso, né? Então, eu acho que eles são inteligentes, né, de não fazer nada escrito justamente por isso. Mas eles permanecem correndo atrás de quem não é sindicalizado ainda. Eu, até hoje, não sou sindicalizado. E fui procurado inúmeras vezes pelo sindicato que eu tinha que ser, porque eu ia perder o plano, né? E até hoje está funcionando. Então, eu tenho o contato do sindicato, ele é por meio de rede social, como já dito aqui, né, por telefone e oprimindo, né, querendo que você sindicalize, coagindo para que você seja sindicalizado a ter o seu benefício, né? E agora que a gente vê essa incoerência, que no meu caso, que eu não fui e eu tenho ainda. E muitas vezes chega um pai de família que tem 2 filhos, ele pensa no plano médico e fala, então vai, faz aí, né? Então tem que ser sindicalizado, ele nem pensa, nem quer brigar mais por isso. O senhor tem conhecimento de qual o valor da taxa mensal cobrado pelo sindicato? No meu caso, é R$ 156,87. Isso é do plano médico, né? Isso. Dos Taxa 29, 30 reais. R$ 29,00? Isso. Sindicato descontado em folha? 29. Já é descontado em folha, não? Então, eu não sou sindicalizado, mas o pessoal ali é isso. 27,50, confirmado pela senhora Simone, descontado em folha. Tá? Então, o senhor confirma que o senhor tem o plano médico e não é sindicalizado? Correto, confirmo e não sou sindicalizado. Tá? Me procuraram inúmeras vezes para fazer a sindicalização, rede social, telefone. Aí eu falo, eu vou aí. Aí eles esquecem e vai acontecendo. O senhor tem conhecimento desse edital de credenciamento no caso aqui ele fala que a prefeitura está fazendo um credenciamento das operadoras que quiserem ofertar o plano de saúde ou a interveniente que quiser ofertar o plano de saúde. Naquele momento, o senhor tinha conhecimento de outras empresas que quiseram ofertar o plano de saúde na prefeitura de Taubaté? Não tinha conhecimento. Inclusive, a gente foi procurar, né, para ver outras possibilidades, quando surgiu a Unimed, porque já tinha um discurso que ela não estava tão bem. A gente foi procurar e teve essa resposta que só a Unimed tinha o credenciamento com a prefeitura, né? E essa parte do sindicato ou outro que pudesse estar intervindo, a gente não tinha esse conhecimento. Desconta no olerite do senhor o valor do plano médico que o senhor está falando, Exato. Né? No olerite Qual é o mensal, valor? R$ 156,87. Qual o plano médico que o senhor tem? Unimed. Qual a idade do senhor? 29 anos. O senhor tem algum agregado? Não, individual, somente individual, sendo. No caso, a prefeitura repassa qual o valor de subsídio para o senhor? Então, é o mesmo valor, só que ele entra e ele sai. Então, para mim, eu só tenho o débito de R$ 156,00. O senhor não paga diretamente a Unimed Taubaté ou o Grupo Policlin, né? Não, é descontado no olerite, a gente não tem esse controle. Quem faz esse pagamento, o senhor tem conhecimento? Creio que seja a prefeitura pelo olerite, né? Que ela demonstra que ela põe essa verba no olerite, depois retira.
A prefeitura dá o subsídio e depois ela retira porque coloca Isso, o plano médico. descontado. Vocês poderiam, os 3 funcionários, enviar cópias dos olerites para essa CPI? Com certeza. Para a gente poder colocar dentro do processo. O senhor tem conhecimento das assembleias? O senhor não é filiado, mas o senhor tem conhecimento das assembleias que o sindicato fez para discutir sobre o plano de saúde? Então, apesar de não ser filiado, a gente mantém informado. E o sindicato não tem esse hábito, né? Então, como os colegas servidores já citaram aqui, reforço que o modo de agir do sindicato é muito individual nas redes sociais. Então, ele expõe a opinião que ele acha mais coerente a dizer, que nem sempre vejo eu que é a verdade. E, em cima disso, nós, servidores, estamos vendo ali uma plataforma online, colocamos a opinião e aqueles que eles discordam de opinião, ele bloqueia, tira o comentário e fica só o que agrada a eles. E assim é fácil fazer sindicato, né? Exato. Aí a imagem de quem vê lá parece que está tudo mil maravilhas. O senhor tem conhecimento de que naquele período a Unimed teve alguns problemas financeiros e por isso, no caso, hoje ela não pode mais ofertar? Por exemplo, se um funcionário quiser entrar no grupo Unimed hoje, não pode mais. O senhor tem conhecimento disso? Sim. Por exemplo, o senhor tem hoje, tem esse plano de saúde. Se o senhor casar e quiser colocar a sua esposa, o senhor não pode. O senhor tem conhecimento disso? Não, isso não. Não? Porque hoje a Agência Nacional de Saúde proíbe a Unimed Taubaté em, na verdade, aceitar qualquer outro, né, senhor presidente, pelo que ficou claro aqui, senhores vereadores, da questão de novos funcionários entrarem no grupo Unimed. Estão proibidos pela Agência Nacional de Saúde. O senhor tem conhecimento disso? Estou tendo agora. Eu sabia que a Unimed não podia ter esses novos utilitários aí, mas eu pensei que era quem já tivesse no plano, se quisesse colocar alguém, mas eu acho que não. O sindicato chegou a informar isso, o senhor, não? Não. O sindicato não informa nada assim, né? Não tem esse hábito. E lógico, o senhor, eu vou fazer uma pergunta, acho que para que fique uma situação. Entendo que nós estamos perguntando quase a mesma pergunta para os funcionários, porque diante da situação a gente precisa realmente confirmar esses fatos, que cada vez mais, senhora vereadora Vera Saba, vereador Digão, fica claro a situação do sindicato nesse processo. Prejudicar o funcionário, servidor público da Prefeitura Municipal, que é uma situação que a gente vocês estão deixando para a gente, os funcionários, claro, uma situação de autoritarismo do sindicato e de não discussão com os funcionários. E também vocês estão sendo prejudicados sem nenhuma informação do plano de saúde que vocês têm hoje, né? E de quais benefícios esse plano traz para vocês. Então, a função dessa CPI, acho que é para esclarecer esse ponto. E o senhor tem conhecimento desse plano de saúde que o senhor tem hoje? Ele oferece outro benefício que não a saúde? Não, somente a saúde. Somente a saúde. Eu estou satisfeito, vereadora Vera Saba. Senhor presidente, realmente nós estamos questionando a confiabilidade do sindicato de servidores em relação também à legitimidade do sindicato, visto que ele está administrando um investimento de 12 milhões de repasses públicos para um plano de saúde e não tem a mínima condição de ser realizado, operacionalizado por uma entidade que sequer comunica os servidores por meio de ofício. Eu tenho um questionamento aqui em relação, principalmente, a essa questão de comunicação. Nós temos que exigir uma postura séria e comprometida da Prefeitura, né, dentro da legalidade da Prefeitura e do sindicato, que estão envolvidos diretamente na concessão e na adesão desse plano de saúde. Senhor Rômulo, quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela iniciativa também de estar aqui prestando seus depoimentos e esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu gostaria de saber de que forma os servidores foram comunicados pela Prefeitura quando houve a extinção do plano de saúde da FUST. Olha, na época, teve ligação do RH para as unidades escolares, para os departamentos da Prefeitura, que deveriam comparecer no sindicato para trocar o plano, né?
Então, eu lembro que teve intermédio também da prefeitura de estar fazendo via e-mail para os departamentos, a partir de tal dia comparecer no sindicato para reformular o plano médico. Né? Então, não houve da prefeitura um ofício comunicando todos os servidores por departamento? Então, eu não vou saber afirmar, né, com legítima veracidade se houve ou não houve. Eu lembro que já faz um certo tempo, mas que teve um período que foi comunicado por telefone também, por e-mail, né, e que tinha que ir lá para fazer a aderência do plano para os interessados. Então, uma comunicação também precária em relação à responsabilidade do sindicato. Isso eu sei que conforme cada secretaria, essa informação chegou de um modo. Em relação o senhor não estar sindicalizado e ter acesso ao plano de saúde, é realmente uma situação que nos chama a atenção, porque foi colocado pelos servidores essa obrigatoriedade. Então, quando o senhor se dirigiu ao sindicato, como foi a sua relação contratual com o plano de saúde para ter esse acesso? De que forma foi realizado esse credenciamento? Então, é bom a gente se atentar a esse modo, porque que eu não sou sindicalizado e tenho. Logo de início, eles não oprimiam, não tinha essa fala, tá? Mas foi coisa de uma semana, nem uma semana, tá? Então, quem já fez ali, eu fiz e não tive essa informação. Porém, depois disso, todos os colegas chegavam para mim e falavam: eu fui e tive que sindicalizar. Eu falei: mas como assim, se eu não? Não, porque sim. Eu falei: não, vai lá e conversa de novo. Foram lá e voltaram com a mesma informação, que tinha que ser sindicalizado, que eu que tinha passado errado. E, inclusive, eles, depois disso, e eu não sou o único caso, existe mais servidores com um caso semelhante ao meu. Depois disso, o sindicato corre atrás desse pessoal que ele deixou passar, né? Então, isso aí eu tenho prova, na minha rede social, eles mandam mensagem, já mandaram mensagem: bom dia, você que é Rômulo Soler? Eu falei: sou eu mesmo. Então existe pendências no seu plano médico. Eu falei: como pendência? Se é descontado do meu olerite? Pensei: pendências é algo financeiro, né? Aí ela falou assim, aí eu já peguei o telefone e já liguei, porque eu tenho que pendência. Aí ela passou para o setor, não sei o que, falou: não, é que agora você precisa ser sindicalizado, agora, sendo que esse discurso já veio de 1 ano, 2 anos. Então eles correm atrás desse pessoal que não é sindicalizado, né, para fazer ele ser sindicalizado. Mas aí eu falei: não, tá bom, até quando que eu tenho que ir? Até dia 30. Eu falei: tá bom, eu vou. Aí passou dia 30 e eu continuo. Aí depois vem uma ligação. Aí eles correm atrás assim. O senhor tem esses comunicados do sindicato? Sim, na rede social eu tenho. O senhor pode encaminhar para nós a cópia disso? Sim, sem dúvida. Porque existe uma pressão em relação à obrigação da sindicalização, uma pressão, uma coisa. Então, a fala deles é que eles precisam justificar por que o servidor está vinculado ao plano médico. E, no caso, a prestadora do serviço, Policlin ou Unimed, precisa ver que eu, no caso, tenho algo com a instituição do sindicato. E a prova disso seria eu me sindicalizar. Entendi. O senhor assinou um contrato com o sindicato ou diretamente com a Unimed dentro do sindicato? Foi com Quando o senhor foi pleitear um plano de saúde? Foi com o sindicato. Com o sindicato, o senhor tem um documento assinado? Não, eu não tenho nada. Ninguém tem o documento? Ninguém tem nada. Quando vocês assinam o documento? É um papel, uma folha que aí você estaria aderindo, que autoriza descontar no olerite. Tem uma folha de autorização para descontar em folha de pagamento e vocês não têm acesso a esse documento? Não, assinei lá. Eu não tenho nada. Senhor presidente, solicito também que seja notificada a entidade em relação ao acesso a esse documento importante, porque até o teor do documento, é importante ter o teor desse documento para que tenhamos acesso às normativas que estão sendo impostas aos servidores. E após assinar essa autorização, o senhor também assinou um contrato com a Unimed, lá no Sindicato dos Servidores. Olha, eu não vou me recordar se foi um contrato da Unimed ou com o sindicato, se foi 2. Foi uma folha, isso eu me recordo, tá? Pelo tempo, foi uma folha que
explicava que você estava fazendo parte da Unimed do atual momento, e simples, e ficou com eles. Então, senhor presidente, isso é uma situação muito grave, porque existe uma relação contratual e é necessário ter acesso ao teor desse documento. Os servidores não têm cópia desse documento. Então, uma situação é grave, a relação de vocês é grave, porque vocês têm que ter conhecimento do teor daquilo que os servidores estão assinando. Então, realmente a entidade ela está obstruindo os trabalhos em relação a não mostrar com transparência aquilo que está sendo desenvolvido junto aos servidores. Me sinto contemplada pelas suas informações. Muito obrigada, senhor Rômulo. Senhor Rômulo, eu quero fazer um pedido ao senhor, que o senhor dê print a essas informações, o senhor possa trazer, enviar à CPI, Correto. para que a gente possa colocar dentro do processo, inclusive, a cobrança que o sindicato tem fazendo Sim, sem problemas. senhor, tá? Vereador Digão. Bom dia, Rômulo. Então, o senhor confirma para a CPI que, por várias vezes, o sindicato entrou em contato com o senhor para fazer adesão? Sim. Várias sem vezes. Dúvidas. E o senhor tem inclusive, isso aí pelas redes sociais mesmo? Exato. Que foi o meio de comunicação que eles entraram... Foi início telefone, né? E depois... Aí depois descobriram o perfil na rede social, mandaram uma mensagem inbox, né? Aí iniciou a conversa que eu tinha pendências. Tá. Aí eu já queria saber que tipo de pendências era essa. E era a sindicalização, no caso. E na rede social ele fala das pendências... Ele diz pendências. Pendências. Ele fala que eu tenho pendências. Tá. Aí depois disso, pelo telefone... As pendências era a sindicalização. Então, depois o senhor consegue isso aí para a gente? Sim, pra comissão? aqui. Tá. Uma outra questão é a adesão do plano. Adesão do plano. O senhor sabe me dizer onde que é assinado isso? Se é na prefeitura ou no sindicato? Foi no sindicato. Foi tudo na no sede do sindicato. Então, vamos chegar à conclusão que não existe plano B. Ou você adere ou você não tem. Isso. É isso? Isso. Conforme o senhor já mencionou, que várias pessoas, como o senhor não assinou nada, não aderiu ainda, apesar da pressão, mas o senhor não aderiu. As pessoas que passaram por essa questão faz a adesão do plano médico no sindicato. Isso. Inclusive, se alguém não tem o plano médico e for lá nos dias atuais, né, aí como eles cobram essa sindicalização, ele não consegue sair de lá com a situação igual a minha, né, que não sou sindicalizado e tenho o plano. Porque já teve colegas que foram lá e eles falaram, não tem como, a gente precisa comprovar a relação do servidor com o sindicato para poder beneficiar com o plano médico. Aí o servidor, por falta de informação, por falta de opção, ele acaba sendo sindicalizado. Então, para resumir tudo isso, ou paga R$ 27,50 ou não tem plano médico. Exato. Certo? A gente pensa que R$ 27,50 não é um valor assim para o servidor, mas levando em conta uma instituição como a prefeitura, com a quantia de funcionários e todos sendo sindicalizados pagando esse R$ 27,50 é vergonhoso a situação. Números absurdos. Então, senhor presidente, ficou comprovado mais uma vez que não tem plano B, não tem espaço para que o servidor possa adotar outras medidas. Ou assina a adesão à sindicalização, ou não tem plano médico para o servidor. Dá anualmente R$ 330 descontados do servidor público. Isso numa média de 6 mil servidores, nós vamos fazer um cálculo rápido aí. Então a gente fica preocupado e sabendo da situação, inclusive, que a reposição da inflação não foi feita a funcionário, o funcionário tem dificuldade de discutir com o sindicato essa questão. Precisamos realmente fazer uma discussão mais ampla. Quero agradecer o senhor Rômulo. Tem alguma coisa a mais para acrescentar? Eu que agradeço em nome dos servidores, a comissão relatora aí sobre a CPI, e creio que o trabalho é sério. Se a gente se ajudar, todos têm o benefício comum para a categoria. Muito obrigado. Quero agradecer aos funcionários que estão nessa manhã conosco. E tenho certeza que vocês foram importantes na questão desses esclarecimentos a respeito do sindicato e do plano de saúde. Muito obrigado. Agora quero chamar aqui o senhor Alexandre, representando
o Grupo Policlin, que hoje também presta serviço de saúde à Prefeitura Municipal de Taubaté, o Sindicato dos Servidores. Senhor presidente, bom dia. Demais vereadores, bom dia. Senhor Alexandre, o senhor tem conhecimento do edital de chamamento público que foi feito no dia 20 de outubro de 2014 pela Prefeitura Municipal de Taubaté para credenciamento sobre plano de saúde? Tive notícia, mas eu não conheço o edital. A gente não tomou conhecimento do edital na época. Não tomou conhecimento do edital. A operadora se credenciou apenas na modalidade de interveniente, né, do sindicato, ou seja, ela não se credenciou direto através desse edital. Se a operadora não se credenciou diretamente, há alguma justificativa por que vocês não quiseram se credenciar naquela época? A Policlin tem por determinação, a gente não fecha esses contratos diretamente com os órgãos públicos, tá? Tanto aqui em Taubaté, quanto São José, demais prefeituras que a gente atende, a gente sempre atende através de um sindicato, ou de uma associação, de uma fundação. A gente não fecha o contrato diretamente com o órgão público, tá? Qual modalidade de plano contratado pelo sindicato para os servidores? Plano coletivo por adesão. Adesivo por... a cobertura dele qual a cobertura do plano? A cobertura ambulatorial, hospitalar com obstetrícia. Hoje, qual o valor unitário para cada funcionário, em média? O valor varia de acordo com a faixa etária. Então, são 10 faixas etárias, esse valor ele vai sendo escalonado da primeira faixa etária até a última. O senhor pode enviar para essa CPI a questão desses valores? Eu peço que vocês façam um ofício para a Policlin, aí a gente vai verificar com o nosso departamento jurídico e presta os esclarecimentos. Tá. Nós vamos solicitar oficialmente desse documento. Qual o valor total recebido da Policlin dessa apólice mensalmente? Em torno de R$500 mil. Em torno de R$500 mil. Tá. O faturamento, então, no caso, vocês fazem um faturamento para o sindicato ou para a Prefeitura Municipal? A gente fatura para o sindicato. Para o sindicato. Nosso contrato é com o sindicato, eu não tenho contrato com a Prefeitura. Não. Não tem nada a ver com a Prefeitura. Não. O senhor tem conhecimento de um contrato assinado no nome do Grupo Policlin, feito pelo sindicato, inclusive que fala aqui na cláusula 8ª, recibo numerado fiscal emitido pela Policlin S.A. em favor do município de Taubaté. O senhor tem conhecimento desse contrato? Não. Não? Não. Inclusive nesse contrato, senhor Alexandre, aqui fala, vocês têm enviados os documentos contábeis para a Prefeitura Municipal sobre as certidões negativas do Grupo Policlin? Nós não enviamos nada para a Prefeitura. Quando nós fechamos o contrato com o sindicato solicitou para a gente algumas certidões. Certo. Nós enviamos isso para o sindicato. Com a Prefeitura, não. Eu não tenho contrato com a Prefeitura. Tá. Mas o senhor tem conhecimento desse contrato em nome da Policlin? Não. Não? Por exemplo, da Policlin com a Prefeitura? Foi feito do sindicato com a Prefeitura em nome do Grupo Policlin. Não tenho conhecimento. Inclusive assinado pelo senhor prefeito municipal, assinado pelos sindicatos, pelo senhor Felipe e a senhora Karina como testemunhas, em nome do Grupo Policlin. Não temos conhecimento. Já que o senhor não tem conhecimento, mas aqui fala, o credenciamento deverá apresentar até o 15º dia do mês de competência em relação aos seguintes documentos, sob pena de não pagamento à beneficiada, que é Policlin Saúde S.A. Fala que vocês têm que enviar um relatório dos servidores, certidão negativa de débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União, certificado de regularidade de fundo de garantia emitido pela Caixa Econômica Federal, certidão de negativa de débitos trabalhistas emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho. O senhor não tem conhecimento disso? Não. Não? Eu vou
vou até enviar uma cópia disso para o senhor, favor. porque como está aqui, ó, recibo numerado ou nota fiscal emitida pelo Grupo Policlin em favor do município. Então, o senhor confirma para mim que o senhor nunca fez uma nota em nome do município de Taubaté. Nós não emitimos nota em favor do município. Nossa cobrança é diretamente ao Sindicato dos Servidores Municipais de Taubaté. O vínculo é com o sindicato Com o de sindicato. servidores. Tá. Inclusive, acho que a doutora está acompanhando. Eu vou, depois, se vocês quiserem uma cópia, porque é um documento que está no nome do Grupo Policlin. Inclusive, tem aqui, logo no início, a questão do credenciamento e dos serviços prestados da Policlin aos servidores. E fala sobre esse credenciamento da pólice do Grupo Policlin. Então, eu gostaria se vocês pudessem mandar essas informações. Inclusive, coloca aqui, sede na Avenida 9 de Julho, número 355, de São José dos Campos, a garantidora executora do contrato da prestação de serviço de saúde entre si, ajuste no termo de credenciamento para a disponibilização dos planos de saúde dos operadores. O senhor não tem conhecimento desse contrato? Não. A Grupo Policlin não sabe desse contrato? Não. Então, e aí torna uma situação mais grave, né? Que a gente fica muito preocupado. Existem algumas questões aqui de contrato, então eu não vou nem me aprofundar, porque vocês não têm conhecimento desse contrato, mas existe um contrato no nome do Grupo Policlin e a questão de prestação de serviço ao município de Taubaté. Queria reforçar isso para ficar claro. Vocês nunca emitiram nenhuma nota em nome da Prefeitura de Taubaté? Não, nunca foi faturado, nunca foi cobrado nada diretamente da Prefeitura de Taubaté. Nós não temos nenhum contrato firmado diretamente com a Prefeitura de Taubaté. Direto com o sindicato. Naquele momento que existiu o problema na Unimed de Taubaté, vocês foram procurados pelos sindicatos? Fomos procurados pelo sindicato, a gente tinha um conhecimento da situação que a Unimed estava enfrentando, né? O sindicato entrou em contato para que a gente atendesse essa população. E a Policlin acabou firmando um contrato com eles para atender essa necessidade desses servidores. Para os ativos ou inativos também? O contrato ele foi firmado para os servidores, né? Como o contrato inativo, ele tem que ter contribuído para o plano na condição de ativo para depois ter direito ao inativo. Então, naquele momento, a gente não tinha condição de aceitar o inativo porque ele não havia contribuído para a Policlin antes, né? Aquela pessoa que permanece no plano como ativo e depois ela se torna inativa, ela permanece. Mas a inclusão do inativo não, porque a própria legislação determina que ele tenha que ter contribuído na condição de ativo para depois ter o direito do plano inativo. O sindicato não tentou, então, em nenhum momento oferecer a carteira dos inativos também para a Policlin? Existia uma negociação para que viesse toda a massa assistida, mas não foi o que a gente acabou acordando. Foi um contrato para que essas pessoas entrassem, aderissem ao plano... o plano. O plano como opção. Então, eles ficaram de fora da negociação? Não é que ficaram de fora. Na verdade, a legislação determina que para ele poder ter direito como inativo, ele tem que contribuir como ativo. E como ele não havia contribuído, ele não pode entrar na carteira. Então, mas assim, deixa eu só... naquele momento, tinha um problema da Agência Nacional de Saúde que poderia migrar o plano. Tinha essa jurisprudência para isso. Eles poderiam aderir ao plano desde que a Policlin aceitasse a carteira, correto? Não, a resolução determinava que a Unimed alienasse a carteira dela, tá? E essa determinação ela foi até prorrogada. Então, assim, na verdade, o que a gente negociou foi a adesão das pessoas. Mas em nenhum momento nós negociamos e a Policlin também não, dentro dos cálculos que a gente fez, a gente não iria contemplar esses inativos, até porque a legislação resguardava a gente nesse sentido. Certo, tá bom. Por hora só, passa a vereadora Vera Saba. Bom dia, senhor Alexandre. Por gentileza, eu gostaria de saber qual a sua função na Policlin Saúde S.A. Eu sou executivo comercial. O senhor tem conhecimento se existe uma cláusula contratual obrigando os servidores à adesão ao plano de saúde
que eles teriam que ser sindicalizados ao sindicato? Vereadora, isso não é uma cláusula contratual, isso é uma determinação legal. A partir de 2009, a Agência Nacional de Saúde determinou que para entrar no plano coletivo por adesão, ele tem que ter um vínculo com essa entidade, seja entidade sindical, associativa ou fundação. Então, ele tem que ser filiado a essa entidade para ele poder ter direito de ingresso no plano. Tá? E isso, a operadora ela é obrigada a exigir da entidade a comprovação desse vínculo. Você pode enviar cópia do contrato da relação sindicato e Policlin? Solicita isso para a gente, através de um ofício, nós vamos encaminhar isso para o nosso jurídico, ele liberando, a gente pode passar para vocês, sim. O senhor tem conhecimento que os servidores, eles não têm acesso a essa relação contratual entre Policlin e sindicato? Não tenho essa informação. De que forma os servidores terão acesso a essas informações, tendo em vista que eles têm direitos e obrigações no plano? Eles têm acesso a uma cópia de que forma? Qual é o procedimento da Policlin? A Policlin, como qualquer operadora, no momento que ele adere ao plano, ele recebe o manual de leitura contratual, um guia de leitura, que é um manual que a agência determina padrão com os principais pontos do contrato. Isso foi entregue a todos eles, junto com o guia de atendimento da rede credenciada. Um contrato padrão? Foi entregue para todos os servidores? Não é um contrato padrão, ele é um resumo do contrato. Isso é até uma determinação da própria agência. Isso, para todas as pessoas que aderem aos nossos contratos, a gente entrega isso no momento da adesão. Nós precisamos confirmar essa informação com os servidores. Eu não sei se temos servidores aqui que têm adesão ao plano Policlin, porque a informação que temos, senhor Alexandre, é que não recebem nenhum tipo de comprovante, somente assinam essa autorização juntamente ao sindicato e não recebem um contrato ou cópia do contrato. Mas eu quero também solicitar informações em relação à questão do controle. Existe um controle de adesões pela Policlin? De todos que recebem a cópia dessa autorização, vocês recebem cópia desse documento também? Não. A gente recebe uma listagem do sindicato, onde ele confirma todas as pessoas que são sindicalizadas dentro do contrato. Quando existe alguma dúvida da Policlin, algum questionamento, se a gente tiver alguma dúvida com relação a uma adesão ou outra, aí nós vamos exigir especificamente daquele beneficiário. Existem alguns casos de servidores que não estão sindicalizados. Então, como seria essa adesão, tendo em vista que o senhor só tem somente essa lista? Se a gente tiver informação de que tem algum servidor dentro do nosso contrato que ele não é sindicalizado, nós vamos excluir ele do plano, porque ele perde o critério de elegibilidade ao contrato. Se a gente tiver acesso, se nós descobrirmos que tem alguma pessoa que não tem esse vínculo com a entidade, ele precisa ser excluído, porque senão a operadora ela pode ser punida pela Agência Nacional de Saúde, inclusive com multa. Você pode reforçar a legislação que obriga esse vínculo do servidor junto com a entidade para pleitear o plano de saúde? É a RN 195 da Agência Nacional de Saúde. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, doutor Alexandre. Bom dia. Bom dia, doutor Alexandre, tudo bem? Tudo já. Primeiramente, obrigado aí da presença. Eu não entendi direito. Vamos lá. A questão da migração do plano da Unimed. Essa questão, quando foi procurada a Policlin, foi procurado pelo sindicato. O senhor tem conhecimento se outra empresa prestadora de serviço na área de saúde também foi procurada nesse período ou não? Ou a negociação foi direto com vocês só? O sindicato negociou diretamente conosco. Eu acredito que talvez ele tenha tentado negociar com alguma outra entidade. O senhor não tem conhecimento? Numa negociação comercial, a gente não tem acesso a... Eu só fiz a pergunta, claro. Porque às vezes... Então foi direto com o sindicato mesmo, essa negociação da migração da Unimed para... Uma outra questão que o senhor falou é a questão dos inativos. O fato
dos inativos estarem dentro do plano, vamos supor, dentro da Unimed. Quando partiu essa negociação junto à Policlin, esse inativo, ele perdeu o credenciamento ali, ele não foi migrado para a Policlin? Nenhum tipo de inativo? Não. Se a pessoa entrou como ativo e hoje ela está inativa lá dentro, se ela se aposentou ou qualquer outra razão, ela vai permanecer no contrato. Mas o ingresso de inativo, não. O ingresso de inativos novos. Novos. Né? Mas esse que já estava dentro da Unimed e migrou para a Policlin? Não. Também não? Não, porque ele não contribuiu para a Policlin e a Policlin não entrou sucedendo a Unimed. Se a gente tivesse feito um contrato extinguindo o contrato da Unimed e entrando no contrato da Policlin como uma sucessora, aí sim eu seria obrigado a aceitar todos esses nativos. Mas não foi o que aconteceu. A gente estava... os contratos, eles permanecem, os dois contratos operando simultaneamente. Então, fica bem claro o seguinte, que quando assinou com a Policlin, os inativos, por não ter contribuído em nenhum momento com a Policlin, automaticamente eles já estavam fora. Do plano médico da Policlin. Isso. Né? É isso que eu entendi? Isso. Então, senhor presidente, a minha pergunta para o Alexandre é basicamente isso. Eu já estou convicto de todos os questionamentos, mas eu gostaria de deixar para a comissão, para que nós pudéssemos pedir a todos os órgãos, a data de adesão de todos os funcionários da prefeitura nos planos médicos. Então nós teríamos que pedir isso oficialmente tanto para a Policlin, para a Unimed, para o Sindicato dos Servidores Públicos e para a prefeitura. E também pedir a adesão a sindicalização dos servidores no sindicato, até para que a gente possa confrontar, e pelo que eu ouvi dos servidores, nós teremos a comprovação que a maioria dos sindicalizados, quando aderiram o plano médico, vai ficar consolidada a questão, só teve o plano médico a partir do momento que comprova o que os servidores passaram aqui para nós. Então, vou deixar isso aí, esse pedido para a comissão, para que a gente possa fazer esse encaminhamento, mas estou agradecido do senhor Alexandre. Senhor Alexandre, tem mais um questionamento em relação à questão do resumo. O senhor falou que tem uma entrega de um resumo de contrato a partir da adesão. Quem faz essa entrega? Ela deve ser entregue pelo sindicato? Existe um protocolo de entrega? O senhor tem controle disso? Não, nós não temos controle da entrega. A gente disponibiliza para a entidade que contrata o plano, que no caso foi o sindicato. Ele assina que ele recebeu todos esses materiais e junto com a carteira de atendimento, com o guia de rede credenciada, vai encartado esse resumo. Agora, se ele for entregue corretamente, eu já não posso te informar. É de responsabilidade do Sindicato dos Servidores a entrega desse contrato resumo para o servidor. Sim. No ato da adesão. Isso. Então, o controle operacional disso fica a cargo da entidade e não da Policlin. Não da Policlin. Ok. O senhor tem controle de quantidades de resumos de contratos que são enviados para a entidade? Controle operacional disso? Não, porque a gente já é um processo padrão. Ele vai encartado em todo o nosso material. Então, a gente não faz esse controle individualizado. A partir do momento que a gente emite o guia, entrega, ele já sai com esse documento. Muito obrigada pelas suas informações. Senhor presidente, também gostaria de pedir adesão também, para que a gente formulasse um ofício para a Prefeitura Municipal de Taubaté também sobre a transferência dos recursos pelo RH, para que ele pudesse também informar a data de adesão dos servidores quando começa a ser descontado em folha de pagamento. Senhor Alexandre, nós solicitamos cópia ou um documento desse resumo de contrato, para que tenhamos acesso aqui aos autos. Vamos fazer ofício disso, tá bom, Alexandre? Dizer por ofício, senhor presidente. Muito obrigada. Inclusive, esses questionamentos,
A assessoria deve estar anotando para a gente mandar oficial, tá? Perfeito, conte conosco. Senhor Alexandre, quantas vidas hoje tem a carteira da Prefeitura junto ao sindicato? Em torno de 2.600. 2.600 vidas, tá? O senhor fatura, então, R$500 mil mensais, em média? Em torno de 500 mil, 520 mil por aí. 520 mil reais por mês. Hoje o senhor oferece, através da Fundação Funcabs, também plano de saúde a esta casa e também à Universidade de Taubaté, correto? Sim. Existem alguns dados que nós, inclusive planilhados por nós, que identificamos uma diferença de quase mais de 30% no valor hoje do mesmo plano de saúde. Por que essa diferença desses valores? Já que, na verdade, os servidores são praticamente que o mesmo. Na verdade, o valor que nós cobramos entre as duas entidades não tem uma diferença tão significativa. Os valores eles são cobrados nos dois contratos por faixa etária, são faixas etárias distintas, ou seja, a variação entre essas faixas etárias, elas não são iguais nos dois contratos, porque a precificação do plano médico, ele leva em consideração vários fatores, e o principal dele é a nota técnica atuarial. Essa nota técnica, ela é feita por uma empresa externa da operadora, que ela avalia o risco da carteira, avalia todo o nosso sinistro que a gente está exposto, e ela determina essa variação, e isso é registrado na Agência Nacional de Saúde. Então, essa variação de nota técnica, ela que determina o quanto que a gente tem que cobrar quando a pessoa muda de uma faixa etária para outra. Isso sofre alteração ao longo do tempo. Como esses dois contratos foram fechados em épocas bastante diferentes, então é bem provável que tenha uma diferença muito grande entre essas variações de faixas etárias. Mas se a gente colocar a mesma população nos dois contratos, não vai dar uma diferença tão grande, não. Tem uma diferença, mas não é tão significativa, não. O senhor acredita que se esse plano médico fosse ofertado pela Fundação, conseguiria chegar mais ou menos um valor melhor que hoje oferecido? Não sei te dizer, porque vai depender muito da variação de faixa etária. Eu não sei se a população que está hoje no sindicato, se a gente colocasse ela dentro da variação de faixa etária da universidade, da Funcabs, se seria mais barato ou mais caro, porque pode ser que ele esteja enquadrado, a média de idade esteja enquadrado em faixas etárias que eventualmente sejam mais caras. Certo. Tá? Depende muito de cada carteira quando a gente vai precificar o contrato. Mas hoje já existe uma carteira da Fundação com a Câmara e também com a Universidade, sim. Correto? Correto. A Fundação hoje trouxe alguns dados para esta CPI que são importantes para a gente fazer essa análise. Hoje o senhor tem 2.600 vidas. Sim. A Fundação nos informou que quanto mais vidas ela puder ter na carteira, melhor forma de negociação com as operadoras. O senhor confirma isso? Confirmo. A diluição do risco é um fator importante para a gente, mas mais importante do que essa quantidade de pessoas é o perfil dessa carteira. Tá? A média de idade, o histórico de sinistralidade dessas carteiras. Então, a fotografia do passado de utilização desse plano é um fator bastante importante na hora da gente estabelecer o preço. O senhor tem, com certeza, bastante conhecimento dessa questão de valores de carteira. Eu vou reafirmar. O senhor acredita que se a Fundação da Universidade de Taubaté ficasse com a carteira da Prefeitura, teria uma melhor negociação? Não necessariamente, tá? Porque seria analisado também o histórico de sinistralidade dessa população. Sempre quando a operadora vai precificar uma massa tão grande quanto essa, a gente, que já vem sendo tratada, a gente pede o histórico de sinistralidade. Com esse histórico de sinistralidade, ou seja, o que ela utilizou no passado, é que a gente vai calcular esse preço. Tá? Então, se a gente colocasse essas 2.600 pessoas dentro desse contrato da Fundação, talvez ele tivesse que sofrer algum ajuste. Pode ser que ele ficasse mais barato ou não, mas eu não consigo te afirmar isso com certeza. Teria que ser feito um estudo dentro do contrato que a gente tem com a Fundação. Como que uma empresa, por exemplo, uma empresa que hoje tem lá 3.000 funcionários, como é que ela negocia com a Policlin, por exemplo, essa carteira?
nós entramos em contato com a empresa, a gente envia um documento que nós chamamos de perfil do cliente. Nesse documento ele vai passar os principais casos que essa empresa tem de doenças, o número de afastados, quantas pessoas ela tem em cada uma das faixas etárias. Eventualmente, em função dessas informações, nós vamos pedir o histórico de sinistralidade, o que aconteceu, o que tem, para que a gente possa fazer o nosso dever de casa, olhar essa carteira e definir pelo melhor preço. Alguns casos, quando é uma massa muito grande, a gente até encaminha isso para a própria empresa de atuária, para ela determinar para a gente qual vai ser o melhor valor para a gente trabalhar com essa carteira. O senhor acredita que o sindicato fez isso em um mês para a Unimed? Para a Policlin? Nós solicitamos, a gente pediu. Pediu para... Pediu, a gente pediu. E eles fizeram isso para... eles entregaram esses documentos para o senhor? Entregaram. Tá. Eu vou pedir também a cópia desses documentos, do caso que a gente está informando, tá? Então, assim, registra também essa questão para que a gente possa pedir cópia desses documentos. Porque a gente tem que acompanhar a questão acho que um mês o sindicato ter essas informações, eu fico feliz, porque em um mês o sindicato entregar para o Grupo Policlin todas as informações, sendo que ele não tem nenhum documento por escrito, vereadora Veraçaba, fica a pergunta realmente se ele tem esse controle dessas informações. Então, registro que nós vamos pedir para o Policlin essas informações sobre a carteira de 2.600 vidas. A gente sabe que existe uma avaliação, mas eu gostaria disso oficialmente, nós vamos enviar para vocês, tá? Mas eu ainda vou só para terminar, vereador Digão, inclusive confirmado pelo Dr. Jimbo aqui nessa semana, ele falou, quanto mais vidas, mais condições de negociação a gente tem, porque a gente faz uma análise e precisa fazer essa análise, e realmente ele falou sobre esse fatorial, importante. Porém, ficou claro no depoimento do Dr. Jimbo que quanto mais vida, mais condições de negociação essa empresa ela vai ter mais condições de negociar com o Grupo Policlin. Existiu do sindicato algum tipo de negociação para que fosse um valor inferior que é hoje? Existiu. A gente, da proposta inicial que nós fizemos, acabou fechando num valor significativamente menor. Na verdade, o sindicato ofertou para a gente a carteira de 4.000, e não vou lembrar correto agora, mas ela era a massa total, e aí depois acabou aderindo um valor inferior, né? De volta a frisar, o número de vidas é importante, mas ele não é determinante para a gente estabelecer o preço. Eu posso ter uma carteira muito grande, mas ela pode ser uma carteira deficitária. Qual é a média? Porque na verdade, o que a gente ouve o Dr. Jimbo é um pelo outro ali, né? Da questão de idade. Qual é a média de idade da carteira hoje do Grupo Policlin? Você tem essa informação? Não. Por exemplo, hoje do funcionário do servidor público. De cabeça aqui não, mas não, a gente... Eu vou pedir também essas informações por idade. Quantas pessoas estão aderidas por idade, para que a gente possa ter esse controle, né? Então, quantos funcionários nós temos de 19 a 30 anos? Então, nós vamos pedir essas informações, tá? Tudo bem. Registrar isso também para que a gente possa pedir. Vereador Digão? Uma outra questão. Essa questão do atuarial, eles se basearam individualmente, já calculando os inativos, ou essa carteira veio com os dados dos inativos? Especificamente nessa negociação com o sindicato, a gente não encaminhou essa massa para análise atuarial. Eu me baseei na nota técnica que já estava vigente na Policlin, uma nota técnica atuarial, tá? Ou seja, de tempos periodicamente nós temos que ter essa avaliação, e essa nota técnica ela fica registrada na agência, que determina essas variações, tá? Então, foi baseado naquilo que já existia. A gente precificou com base no histórico de sinistralidade e na média de idade. Essa é a carteira do sindicato. Então, não foi específico nessa questão dessa carteira da Unimed, vocês não gerou um estudo. Isso. Então, não... poderia ser
eu acredito que nós temos aí um fato que deixa bem claro que foi feito em cima dos dados que a Policlínica já tinha, certo? Não foi essa questão atuarial, não foi em cima dos sinistros em relação à carteira que a Unimed tinha transferido para... Não, certo? não, isso. Então foi em dados aleatórios no atuarial que a Policlínica costumava fazer. Histórico da própria operadora. Da própria operadora. Chego a ficar preocupado com essa questão também, mas nós vamos pedir oficialmente, eu acho que nós precisamos desses números, até para que a gente possa saber de que forma foi remetido esses números para a Policlínica do sindicato, até para que eles pudessem ter, igual foi apresentado, 4 mil e poucos funcionários, é isso? Vidas, não funcionários, vidas. né? Vidas. 4 mil e... mais de 4 mil pessoas. E foi fechado vidas hoje... 2.600. 2.600. Então, nós temos que saber uma questão. Uma outra questão, a prefeitura, no caso de uma pessoa hoje, da prefeitura, de 30 anos, vamos supor, e uma pessoa de 30 anos da Unital, qual o valor desses dois? O senhor tem mais ou menos noção de valores, quanto que é cobrado hoje da Unital, uma pessoa de 30 anos e uma pessoa da prefeitura de 30 anos? Deve girar em torno de 150 a 200 reais. Mas eu não sei. Não, com certeza vai ser diferente. Com certeza. Mais ou menos uma noção de valores assim que poderia representar? Vereador, em cima do contexto geral que foi fechado? Eu não consigo te passar isso hoje. Se a gente pedir oficialmente hoje, claro, com certeza, dentro dessa faixa etária, o senhor consegue mandar para a gente? Acredito que sim. Vamos solicitar isso aí. Faixa etária, senhor presidente, gostaria de pedir a faixa etárias dos valores emitidos pela Policlínica, a Unital, e também os valores em faixa etárias apresentados pela Prefeitura Municipal de Taubaté. Obrigado, senhor Alexandre. Vereadora Vera Sá. Senhor Alexandre, gostaria de saber se o sindicato recebe da Policlin algum tipo de comissão ou percentual por realizar esse tipo de trabalho de adesões de servidores. Não. A Policlin não faz nenhuma remuneração para o sindicato. Obrigada, senhor Alexandre. Senhor Alexandre, existe uma reclamação grande dos funcionários da questão do Hospital Policlínico Taubaté não ter uma UTI. Como que a empresa está lidando com isso? Vereador, presidente, o Grupo Policlin está com um projeto de ampliação da nossa unidade. Ela sofreu uma sobrecarga aqui em Taubaté, até em função do que aconteceu com a saúde do município nos últimos tempos, né? Que não é segredo para ninguém. Então, existe uma previsão de ampliação desse hospital e a previsão de construção de uma nova unidade. Então, isso são estudos que nós estamos fazendo ainda. O projeto de ampliação da unidade que já existe, já está até na prefeitura para análise. O projeto já está dependendo de aprovação para que a gente consiga implementar essa ampliação de leitos e de novos recursos. Eu acredito muito no hospital, viu? Eu tenho amigos que trabalham lá, médicos, enfermeiros, e eu sei que a angústia tanto dos funcionários quanto das pessoas que utilizam o Policlin é para que o hospital possa ser ampliado, né? Vocês têm um terreno ali num anexo, né? E poder atender cada vez melhor a nossa população. E é uma reclamação grande dos funcionários da questão da UTI, que muitas vezes tem que ir para São José dos Campos, e essa transferência deixa os pacientes, a família, na verdade, os familiares angustiados. Mas eu fico feliz de estar esse projeto de ampliação do hospital. Eu sei que existe um empenho, essa crise, mesmo com a crise, vocês terem esse plano nesse momento é importante, porque atender cada vez melhor o nosso funcionário é importante para que o nosso funcionário tenha a cobertura que ele merece, uma vez que o plano oferece isso. Então, eu fico feliz dessa informação. Senhor presidente, volto a manifestar ao senhor Alexandre. Antigamente, eu tenho uma gratidão muito grande pela Policlin, porque meus 2 filhos nasceram lá dentro da Policlin, então
nós temos uma gratidão muito grande pelo hospital, da forma que nós fomos atendidos e um respeito muito grande pela instituição. Mas antigamente, eu lembro que nós íamos na Policlin, dentro do hospital, por sinal muito bem montado, e rapidamente era atendido. Hoje tem uma dificuldade um pouco mais do atendimento, um pouco mais de demora. O senhor acredita que foi por causa dessa demanda hoje, adquirida hoje da Prefeitura Municipal, esse número grande, esse volume grande de pessoas que o hospital absorveu, que hoje tem um pouco mais de dificuldade no atendimento? Na verdade, não. A Prefeitura, a contribuição dela foi pequena para isso. A gente teve a mudança do cenário de assistência médica no município foi muito grande. Então, a gente teve uma migração, né? A Unimed vem ao longo dos últimos anos aí, diminuindo a carteira dela. Esses dados a gente consegue acompanhar pela própria Agência Nacional de Saúde, então não estou passando dados para vocês que são públicos, tá? Então, ela vem diminuindo ao longo do tempo e houve uma migração, tanto para os contratos próprios da Policlin, quanto de outras operadoras que nós atendemos no hospital também, como algumas seguradoras, por exemplo. E a dificuldade de atendimento nos hospitais, na dificuldade financeira da própria Unimed, acabou trazendo esse volume muito grande. Com isso a gente teve toda a parte de zika, vírus, uma série de coisas, surto de dengue. Isso acabou influenciando muito nesse atendimento. O Policlin, ele hoje, se você buscar pela avaliação da Agência Nacional de Saúde, nós somos a operadora da região que tem os beneficiários mais satisfeitos, né? Então isso é importante frisar, porque a gente preza muito por esse prazo de atendimento, por essa regulamentação, de cumprir todos esses atendimentos. Então a gente já fez algumas mudanças na maneira de atender no hospital para que isso fosse agilizado. Só que a gente fazer reforma e fazer alteração na estrutura hospitalar não é tão fácil, né? As normas de vigilância sanitária são muito duras, a gente precisa obedecer todas essas regras, a gente não pode simplesmente fechar para quebrar aqui e arrumar ali, a gente tem que consertar o avião com o avião voando, então a gente não consegue parar para resolver essas coisas. Então não é tão rápido de ser solucionado, mas a gente procura sempre, dentro daquilo que é possível fazer, trazer essa melhora. A gente ampliou uma sala de medicação, mudou a maneira da operação das recepções do hospital, dividiu isso. Então, o estudo que nós temos é que isso já reduziu. Coincidentemente, no mês de março, o hospital trocou o sistema de operação, o sistema de gestão hospitalar, o sistema de informática, tá? É um sistema todo integrado e esse sistema, essa operação, ele já vinha sendo planejada há alguns anos e coincidiu isso no mês de março, coincidentemente com a entrada da carteira da Prefeitura. Então, as pessoas acabaram associando que foi a Prefeitura, mas não foi. Foi muito mais por essa mudança de sistema que a gente teve, sistema de operação de informática e em função da dificuldade do município mesmo. Então, já tem até um plano por parte da empresa mesmo de ampliar alguma coisa nesse sentido para poder atender melhor? Já. A parte de ampliação já está o projeto até na Prefeitura, o hospital vai ser uma ampliação bastante significativa. Sim. E a parte do sistema operacional também já foi solucionado. A gente estava com um prazo de quase 15 minutos para a pessoa conseguir fazer uma ficha no primeiro momento, então isso era muito grande. Quantos médicos hoje são credenciados aqui em Taubaté? Especificamente em Taubaté, presidente, eu não vou saber te informar, mas ao todo hoje na Policlin tem em torno de 900 médicos credenciados. A Policlin Saúde, tá? A operadora. Saúde, só para a gente finalizar, eu vou dar um intervalo de 10 minutos, porque nós estamos aguardando uma servidora. O senhor confirma então que o sindicato entregou um documento para a Policlin falando sobre a carteira que ela hoje tinha? A Policlin enviou para o sindicato um documento chamado Perfil do Cliente e ele devolveu isso para a gente com as informações, com parte das informações, tá? Ele não consegue, normalmente não vem todas as informações que a gente precisa. Então, o pessoal da assessoria registrar isso que a gente vai pedir essa documentação. Vereadora Vera Saba. Senhor Alexandre, eu gostaria que o senhor também nos posicionasse qual é a condição financeira da Policlin, tendo em vista que alguns planos tiveram impasses e situações de instabilidade por causa da crise econômica no país que afeta também o mundo. Tá.
A situação financeira da Policlínica é bastante tranquila, inclusive todos esses projetos de ampliação que a gente tem aqui previsto para Taubaté, a intenção é fazer isso com recurso próprio mesmo. Hoje é bastante tranquilo, vereadora, avaliar esses itens. O próprio site da Agência Nacional de Saúde, pelo índice, pelo número de registro da operadora, se vocês colocarem lá, a agência tem todos os nossos dados, como o Banco Central tem dos bancos, tá? Então ela sabe se nós temos as nossas garantias em dia, se nós temos todos os recursos guardados para a gente prestar esse atendimento. E ela dá uma nota para isso, uma avaliação, tá? Para tempo de atendimento, para uma série de coisas. E a nossa nota está quase na nota máxima. Tá? Então, assim, a gente é uma operadora muito bem controlada mesmo. Senhor Alexandre, agradeço ao senhor. O senhor contribui muito para essa CPI. Lembrando que o objeto dessa CPI não é o Grupo Policlin, tá? É a questão do plano médico oferecido para os funcionários. E agradecer a contribuição do senhor para que a gente possa realmente melhorar a situação dos nossos funcionários públicos. Tenho certeza que a CPI quer isso, é objetivo, e a Justiça está entendendo esse nosso papel. E até deixar bem claro também que a própria questão da comissão, ela aqui, não está aqui julgando ninguém, nem sindicato, nem absolutamente nada. Nós estamos buscando as informações, depois dessas informações nós vamos fazer um relatório que, se apontar algum tipo de irregularidade, nós vamos colocar. Então, eu quero saudar a Vossa Excelência e agradecer também ao Grupo Policlin pelas manifestações aqui dadas e ajudando muito esse trabalho da comissão. Também, senhor presidente, quero agradecer as informações prestadas e parabenizar pela disposição da Policlin em contribuir com os trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito. Muito obrigada. Senhor Alexandre, agradeço ao senhor. Então, vou suspender aqui a CPI por 20 minutos e para aguardar outra servidora que vai nos falar também. Então, agradeço a vocês que nos acompanham. Daqui a pouco nós estamos de volta. Muito obrigado, senhor Alexandre.